Olá, chegamos agora à quinta gravação do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. É o penúltimo vídeo. Serão 6 gravações deste capítulo, que se encontra no livro Missionários da Luz, de André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier. Este capítulo especificamente trata dos processos reencarnatórios, um dos processos reencarnatórios, né? Segundo informações de Alexandre, aqui um instrutor de André Luiz, nesse processo, né, cada reencarnação, assim também como cada desencarne, variam ao infinito, né? Cada caso é cada caso. E, diante das informações obtidas por André Luiz a respeito destas questões reencarnatórias, há uma questão em particular que André Luiz vai ressaltar agora, no início desta gravação, a respeito da questão de que Alexandre diz que o Herculano, o companheiro espiritual de Segismundo, deverá acompanhá-lo mais fortemente até os 7 anos de idade, quando se dará verdadeiramente a conclusão da reencarnação de Segismundo. E a observação a respeito de que é nesta idade de 7 anos do espírito reencarnante que os processos naturais de elaboração do sangue vão se ficar formados definitivamente. Vejamos as instruções a respeito destas questões. André Luiz diz o seguinte: em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo, reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente e sorriu, qual pai carinhoso, e respondeu solícito: André, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação das suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo. Começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, que é o elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou à forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, André, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo o refluxo incessante na organização fisiológica. Nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Nós temos que aqui nessa explicação de Alexandre, né, é o sangue hoje, agora com entendimento espiritualizado, que é onde o perispírito se encontra radicalizado no nosso corpo físico. Há os elementos de ligação nos plexos e nos centros de força que constituem o nosso organismo físico e o nosso organismo perispiritual, mas é através do sangue onde todo este fluido, ao circular por todas as células do nosso organismo, fazem com que este perispírito
seja a forma dominante do corpo físico e o elemento pelo qual o espírito, que é o ser pensante, domina o seu corpo na matéria. Damos continuidade. Quando a sua circulação do sangue deixa de ser livre, André, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tono vital no campo físico, a qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Nós sabemos que o sangue ele flui por todo o organismo e muitas vezes em acidentes, quando perdemos grande quantidade de sangue, a vida se esvai, certo? Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz-o muito bem, André, ao se referir com semelhante admiração a este soberano dever da criatura reencarnada, sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico. Homem algum poderá realizar o seu progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo destruindo a máquina orgânica, que é a base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança, o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, André, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, nós somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é praticamente idêntica à do mar, constante dos sais, sódio, cálcio, potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem encarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas e nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder, diz André, em vista das definições ouvidas, e ante meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, André, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas igualmente. Se nos oferecem um vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo do trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. O planeta Terra, pela sua constituição, segundo os dados da ciência, tem cerca de 4 bilhões de anos de existência. E ao longo deste período, a Terra toda praticamente foi se modificando, se amoldando, vulcões, eras do gelo, os mares, as placas tectônicas, a movimentação, a deriva dos continentes, tudo isso
e, em conjunto, começando a existência da vida aqui na Terra. Primeiramente com seres unicelulares, depois as plantas aquáticas, a vida debaixo do mar e depois ela caminhando para a Terra através de anfíbios e répteis, né? E todo este processo evolutivo dentro da matéria no nosso planeta foi presidida pelo nosso governante, que é Jesus, né? Então, tudo isto vem se encadeando de uma forma bastante complexa, porém firme no processo evolutivo da própria matéria, para depois nós chegarmos à condição de seres espirituais encarnados num corpo que obteve a herança de todo esse processo evolutivo, partindo inclusive mais recentemente dos homens primatas, né, os homens de Neandertais, os homens, o Homo sapiens, né, para chegarmos ao modelo que hoje nós estamos constituídos. E se estudarmos a nossa origem já humana com o que estamos vivenciando hoje, há um processo evolutivo enorme. Contudo, depende também de nós que essa matéria hoje, com o devido respeito e amor, ela continue se aperfeiçoando para nós reencarnarmos futuramente, espiritualmente e moralmente mais evoluídos e habitarmos em corpos igualmente mais evoluídos. Essa, em síntese, é a explicação do que nos dá Alexandre. A conversação brilhante do orientador, diz André, o orientador magnânimo e sábio, sugere sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou meu trabalho em curso e deu por fim estes esclarecimentos naquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite, permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família Raquel e Adelino. Congregando todos os companheiros em torno de si como figura máxima naquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetraremos a câmara dos nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços daquela entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato da sua ternura. Raquel bem que merece semelhante alegria. Voltando-se agora para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, que vocês façam a visita reiterada ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoro o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muita afeição podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo com certeza deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Veja que quando nós trabalhamos para o bem vem para nós. Nós nunca estamos desamparados, né? Veja que a quantidade de amigos feitas por Segismundo no plano dos espíritos, né? Agora fazem com que ele, no seu período de reencarnação, principalmente nesse período gestacional, Alexandre recomenda que a todos o venham visitá-lo constantemente para que tudo transcorra normalmente na sua reencarnação. Logo após, nós penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira em macios lençóis de linho repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava.
Mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, libertos do sono, do corpo físico, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar as reminiscências perfeitas daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas, contudo. O fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros do nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço do Segismundo com o amoroso propósito de adornar-lhes os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos ali se reuniam prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram às saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as religiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra, Sigismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta ele vem sendo um servo devotado de todos nós, bem que merece as alegrias desse momento. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante, se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Aqui era a mãe, aqui na terra de Raquel. Refletia sobre este fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos, André, no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o nosso trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara ainda o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador, percebendo meu estado d'alma, e talvez por esse motivo, deu-me a impressão de ser mais paciente ainda. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardava e perguntei: Alexandre, nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia aqui entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente. Terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Veja, nós falamos da forma pré-existente, que é o perispírito, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá tanto dos cromossomos paternos e também como dos cromossomos maternos. Adicione, porém, a este fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação também do próprio interessado e o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis, evidentemente, ao olhar terrestre, o auxílio efetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. E poderá você então fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus.
a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, porém esquecidos de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá então, insiste André, uma forma física eventualmente imprecisa por enquanto ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se nós estivéssemos, André, diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, neste particular, mas a nossa colaboração neste momento se prende a neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Contudo, os orientadores de Segismundo, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse destes informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longínquos ou brevilíneos, belos ou fios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, André, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes das escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra, assim procedendo alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Não poderíamos, diz André, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente, André. Isso implicaria obrigatoriamente a obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Ou seja, é preservado sempre o nosso livre-arbítrio. No planejamento da nossa existência encarnada na Terra, leva-se em consideração o nosso aprimoramento moral e espiritual. Contudo, nos é dada a liberdade de assim aceitarmos, evoluirmos ou de estabelecermos o nosso padrão e ali ficarmos estacionados no grau que nos encontramos, ou às vezes até acrescentarmos aos nossos débitos outros tantos, né?
Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aqueles que reencarnam, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que retorna à esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhes foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia a necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me Alexandre a nos aproximar do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece naquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração quando Raquel se lhe aproximou e pediu humildemente: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, genuflexo, e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta do passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime. Conserva-o na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhes a energia para que recebam jubilosos a missão de renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança da tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Nesse instante, Alexandre se cala, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes.
Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Tão logo o meu orientador se calara na prece divina, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor que apenas encontrara eco em nossos ouvidos se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso o olhar e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se, reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez o gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais de Raquel. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-o a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma aquele que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção evidentemente dos construtores, de Herculano, que seria o anjo guardião de Segismundo, e a mim próprio, que se afastassem todos da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior. E aí, neste momento, guiando Raquel, com infinito cuidado ao corpo físico, e ele nos disse: agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. E aqui, desculpe-nos a emoção, e aqui nós encerramos essa gravação, né? Para não se tornar mais extensa, dado o longo capítulo, né? Serão 6 partes as gravações do capítulo 13, e já contamos com mais de meia hora de gravação. E no próximo vídeo nós veremos a conclusão do fato reencarnatório de Segismundo. Tá? Agradecemos a todos vocês que acompanham esses nossos estudos, que julgamos, da nossa parte, muito importantes para as nossas consciências espirituais, no sentido de promover a nós mesmos processos evolutivos e morais mais adiantados com estes conhecimentos. E com a graça divina de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, que saibamos respeitar e aplicar todas estas leis divinas no propósito da nossa evolução. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.